Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você acessar essa aula, acessar essa programação, esse vídeo, aqui no nosso espaço, aqui também neste canal preparado para você acrescentar saberes distintos em todas as áreas que dialogam, que conversam, que comunicam-se, que interagem-se com a teologia numa proposta multidisciplinar acadêmica. Então, você está no transitar teológico. E o meu pedido, eu posso até estar sendo chato com isso, mas o meu pedido é que você, ao estar acessando, entrando aqui nesse canal, se inscreva, faça isso, não custa nada, se inscreva, colabore comigo, faça a sua inscrição, aperte o sininho das notificações, assista o vídeo, dê o seu like, compartilhe o conteúdo, faça o seu comentário, dê esse apoio para nós crescermos, avançarmos cada vez mais aqui na plataforma, sermos mais visibilizados por muito mais pessoas e termos, então, essa solidificação aqui dentro da plataforma, tá? Trazendo sempre um conteúdo científico, um conteúdo argumentativo muito mais relevante para você. Hoje, vamos falar de um assunto extraordinário que vai acrescentar e agregar muito para você. Dentro da teologia, iremos estar tratando, então, um assunto pertinente, um assunto bastante expressivo, que é como, dentro da proposta da hermenêutica, fazermos toda uma associação e toda uma proposta, um processo para extrair a nossa própria teologia e construir a nossa teologia a partir do cânon sagrado, tá? Fazer uma teologia totalmente bíblica, totalmente canônica. Quando chegamos, na verdade, ao ponto mais alto de uma jornada hermenêutica, de uma proposta hermenêutica, de uma interpretação da Escritura com toda uma fidelidade escriturística, canônica, hermenêutica, nós estamos partindo por um propósito de uma tríade hermenêutica, ou seja, trabalhar com a história e, nisto, desenvolvermos uma interpretação com várias facetas literárias dentro da escritura e desenvolvendo isso em uma ordem decrescente, num nível até macroscópico para o microscópico, do cânon, passando ele pelo gênero e chegando à linguagem. E aí chegamos, com isso, à proposta de um aspecto, de um coroamento, né, da tríade hermenêutica dentro da teologia, que é unir história, cultura, língua e semântica para trabalharmos com os alicerces no contexto histórico e no conhecimento literário da escritura, da proposta escriturística do cânon, trabalhando com as línguas grego e hebraico, e aí o aspecto da semântica, da exegese também, para adquirirmos uma compreensão da mensagem teológica canônica, para, de fato, virmos a construir uma teologia que ela seja de conotação totalmente e autenticamente bíblica. Então, a teologia, a estrutura teológica da teologia bíblica, ela inicia a partir de uma hermenêutica totalmente priorizando a Bíblia Sagrada, priorizando o cânon sagrado. E aí, posso mencionar aqui o teólogo Adolf Schlatter, tá? Que ele trabalhou com a proposta de interpretação do Novo Testamento, gerando uma teologia bíblica totalmente canônica, a partir de uma visão histórica de resgatar a missão doutrinária do Novo Testamento dentro do âmbito exegético e hermenêutico. Claro que definir uma teologia bíblica como a teologia da Bíblia se torna uma tarefa prioritária de uma identificação dessa teologia como ponto de vista dos próprios autores canônicos, na prática, inclusive, de desenvolver uma interpretação dentro da visão de cada autor sagrado, hagiógrafo,
para assim propor uma forma de uma pressuposição existencial e visionária de cada autor dentro da sua proposta, dentro do seu alvo prioritário no aspecto teológico e doutrinário, para aí podermos, a partir de uma exegese, de uma hermenêutica muito séria, trabalharmos com a compreensão da verdade inserida em cada livro, em cada estrutura do cânon sagrado, tanto Antigo como do Novo Testamento, para partirmos, assim, para uma definição e uma proposta hermenêutica de procedimentos que nos levem a formar, a constituir toda uma organização de uma teologia que ela prioriza o cânon sagrado, que ela desenvolve o cânon sagrado como prioritariamente. E aí, partindo para um método de teologia bíblica, que primeiramente deve ser histórico, diferentemente da teologia sistemática, a teologia bíblica ela tem que ser histórica, cuja natureza ela vai ser costumada a ser abstrata e temática. A teologia sistemática, a teologia bíblica já vai ser, no caso, não abstrata e nem temática, mas vai ser com um contexto histórico original, interpretando a passagem, trazendo a lume o que a passagem propõe no seu sentido teológico, no seu sentido doutrinário, e com isso desenvolver uma consideração teológica a partir da elucidação dos termos centrais, das doutrinas centrais, do contexto histórico, tanto o micro como o macro contexto, para assim vir a desenvolver todo um processo de construção teológica que venha gerar uma teologia realmente solidificada dentro não só do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, fazendo até um uso do Antigo no Novo, partindo para um princípio, para uma proposta em que haja uma associação estrutural, temática e teológica que unifique alguns temas, dialogando o tema dentro da proposta do Antigo com a proposta do Novo, fazendo assim um diálogo ampliador e fomentador dessa teologia, construindo uma teologia bíblica dentro do Antigo e Novo Testamento, em que essas duas distintas teologias se dialoguem, se intercruzem e se constituam todo um arcabouço temático e teológico e doutrinário que venha gerar uma produção teológica muito mais solidificada e muito mais coesa e muito mais até propulsora de um verdadeiro sentido de um resgate teológico canônico, trabalhando e explorando as doutrinas dentro do que está proposto pelo cânon, pela escritura, dentro dos termos que são trabalhados e utilizados para comporem essa teologia e essa doutrina, para que as demais teologias que surjam a partir de uma raiz, de um fundamento, de uma base propulsora do cânon, tanto do Antigo como do Novo Testamento, gerando, assim, uma teologia bíblica cada vez mais pertinente, cada vez mais preeminente e cada vez mais estruturada e propulsora. Tá? Então, essa é a nossa proposta quando se utiliza uma hermenêutica que vislumbra, que visiona, que tem por objetivo, proposta, um resgate de uma teologia que seja integralmente bíblica e que proponha essa aplicabilidade bíblica e essa visão de teologia voltada e priorizada para o cânon das Escrituras Sagradas. Obrigado a todos.